Olá, hoje nós vamos falar sobre a proclamação da República no Brasil e a República da Espada. Primeiro, o conceito de república, né? Uma palavra latina que significa coisa pública, né? Um regime que deve servir aos interesses dos cidadãos, onde se defende as ideias de liberdade, de democracia, dos direitos civis e dos direitos políticos, né? A República no Brasil tem uma história longa, desde o século XVIII, né, com a Conjuração Mineira, com a Conjuração Baiana, e em 1817, com a Revolução Pernambucana, a ideia de implantação de uma república no Brasil já estava presente. Lembrando que nesses movimentos, a coroa portuguesa reagiu de forma violenta e executou seus líderes, né? Posteriormente, no século XIX, surge um projeto republicano. Em 1870, elaboram e vários intelectuais, fazendeiros, pessoal da elite, né, militares, assinam o Manifesto da República, primeiro documento consolidado de República, 1870. Tá? Esse projeto se baseava na aliança entre setores do Exército e das elites econômicas e políticas que já tinham um pensamento republicano. Visava apenas a atender os interesses de uma pequena elite dominante. Naquele momento, a elite dominante era setores dos militares republicanos e abolicionistas, tá? E setores dos grandes fazendeiros de terras do Oeste Paulista, né? Que se expandiam na cultura do café em São Paulo com o uso de mão de obra livre, de mão de obra assalariada, proveniente das imigrações, né? Espanholas, portuguesas, italianas. Tá? Essa aliança que levou à proclamação da República. O povo não participou. Diz um historiador famoso que o povo assistiu bestializado à proclamação da República, ou seja, não participou em nenhum momento, tá, das ideias do processo de proclamação da independência. A República Brasileira marcou e marca um prejuízo da coletividade, sempre atendeu a interesses de determinados grupos, né, privados, né, de uma elite econômica, né, etc. Tá? Os republicanos defendiam o princípio federativo. O que é o princípio federativo? A autonomia dos entes da federação, municípios, estados e União, ou seja, descentralização do poder. Durante o Império, nós vimos que o poder estava concentrado na capital, Rio de Janeiro, né? Sob o comando do imperador. Tá? É importante que a gente diferencie que o Brasil, em 1823, na Constituição de 1823, implantou a forma monárquica de governo e o sistema parlamentarista. Então, de 1823 a 1889, o Brasil foi uma monarquia parlamentarista. Com a proclamação da República, se implanta uma forma de governo republicana e um sistema presidencialista, né? Durante o processo de defesa da República, surgiram basicamente dois grupos, né? Que inclusive assinaram o Manifesto da República. Tá? Tinha um grupo dominante, a maior parte, que defendia uma república sem agitações sociais, né? Constituía-se pelos militares republicanos, pelos fazendeiros do Oeste Paulista, né? O Partido Republicano Paulista. E tinha outro grupo, um grupo mais radical, que defendia a mobilização popular para derrubar a monarquia. Como eu já falei, o povo assistiu bestializado à proclamação da República, não participou em nenhum momento. Como é que a monarquia perdeu o apoio dos grupos que a sustentavam? Porque ela foi longeva, né? Demorou bastante, até 1889. Aí se explica com três questões: a questão abolicionista, a questão religiosa e a questão militar. A questão abolicionista. Desde o início do Império, havia um questionamento sobre o sistema escravista de produção no Brasil. Tá? Muita pressão para acabar com o tráfico. A Inglaterra pressionou muito para acabar com o tráfico negreiro, mas a economia do Brasil era totalmente dependente da mão de obra escrava negra africana. Depois, posteriormente, internamente, surgem os movimentos abolicionistas, né? Grupos, associações, clubes, né?
que se aliavam para defender nos jornais, no parlamento, na sociedade de modo geral, o fim da escravidão. Esse processo foi muito lento, muito gradual, porque a base do poder do Império eram os grandes fazendeiros de café do Vale do Rio Paraíba do Sul, entre Rio e São Paulo, que dependiam da mão de obra escrava negra africana. Esse pessoal era o grupo dominante durante o Império, então eles postergaram, adiaram ao máximo o fim da escravidão no Brasil. Mas esses movimentos cresceram, prosperaram, né? E pressionaram muito pelo fim da escravidão no Brasil. Até que, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea. Não foi um beneplácito, uma caridade, foram muitas pressões, né? Por parte dos escravos, dos abolicionistas, né? Havia no Brasil muita revolta, haviam quilombos formados com negros fugitivos das fazendas, havia um movimento muito forte que levou a princesa a assinar a Lei Áurea. Ora, essa lei era curta, né? Bem singela, acabava com a escravidão, mas não tomava medidas para resolver os problemas criados pelo fim da escravidão. Quais problemas? Por um lado, os fazendeiros, né, os donos dos escravos. De um dia para o outro, eles não tinham a mão de obra para colher o café, cuidar do cafezal, dos serviços da fazenda. Esse era o grande prejuízo. O café ficou no pé, apodrecendo. O outro prejuízo é que cada escravo tinha um valor, eram chamados peças. Era um valor razoável. Então imagine um fazendeiro que tinha 50, 100, 150, 200 escravos. No dia 13 era um fazendeiro rico, né, cheio de escravos. No dia seguinte era um fazendeiro pobre, né, decadente, porque perdeu grande parte do patrimônio dele. Durante muito tempo esses fazendeiros pediam ao Estado, ao governo, ao Império, que estipulasse uma indenização pela perda dos escravos. Mas a lei de 13 de maio não definia nenhuma indenização para os fazendeiros. Agora, o lado mais prejudicado foi o dos ex-escravos, né? Sim, foi liberto no dia 13 e no dia 14. Era um homem livre, não recebeu indenização do patrão nem do Estado, não recebeu terras para trabalhar, não recebeu educação, não recebeu nenhuma assistência que um cidadão brasileiro mereceria na época. Então, esses ex-escravos se tornam marginais, entre aspas, né? Marginalizados na sociedade brasileira. São chamados afrodescendentes que até hoje sofrem com as consequências desse abandono, né, por parte do Estado brasileiro na época da abolição da escravidão. Então, quando a abolição se dá, o Império perde o apoio dos grandes fazendeiros de café do Vale do Rio Paraíba do Sul, entre Rio e São Paulo. Era a base de apoio político do Império Brasileiro. A outra questão é a questão religiosa. Em 1823, a Constituição definiu que Estado e Igreja eram uma coisa só no Brasil, né? A religião oficial do Brasil era a religião católica apostólica romana. Foi definido nessa Constituição de 23 o padroado. O que era o padroado? Cabia ao imperador designar, escolher os bispos e os padres das paróquias brasileiras. Ele tinha esse poder. Mas ao longo do século XIX, muitos brasileiros da elite, né, inclusive padres, bispos, o próprio imperador, participavam de uma organização secreta chamada maçonaria, uma organização com fins filosóficos, né, fins políticos, mas secreta. E a Igreja Católica era totalmente contra a maçonaria, não aceitava a maçonaria. No final do século XIX, o Papa resolveu enfrentar essa situação e não aceitou mais a interferência do imperador na designação de padres e bispos. E fez mais. Os padres e bispos envolvidos com a maçonaria eram afastados dos cargos da Igreja Católica. Ora, o Império perde o apoio da Igreja Católica Apostólica Romana. A terceira questão é a questão militar. Como é que ocorre isso? Até a Guerra do Paraguai, de 1865 a 1870, uma guerra longa, o Brasil não tinha um exército bem formado, bem estruturado, bem treinado.
As forças militares brasileiras cabiam aos coronéis, aos fazendeiros do interior, com a chamada Guarda Nacional, né? Eram coronéis, mas não eram militares da Força Armada, eram coronéis que tinham as suas tropas. Com o início da Guerra do Paraguai, era necessário constituir uma força treinada, equipada, né? E o exército começa a receber um grande investimento por parte do Império. A guerra era para ser breve, rápida, mas demorou muito tempo. Durante a guerra, esses militares tomam contato com outros oficiais do Uruguai, do Paraguai, da Argentina, que eram países republicanos. E as ideias republicanas começam a se espalhar entre os oficiais do exército. Outra questão importante é que, durante a guerra, os senhores de terras, para não enviarem seus filhos para combater na guerra, enviavam soldados no lugar dos filhos, soldados escravos no lugar dos filhos, para combater na Guerra do Paraguai. Então foram mais de 7.000 ex-escravos ou escravos libertos, entre aspas, para lutar durante a Guerra do Paraguai. Caso eles sobrevivessem, eles eram considerados homens livres, cidadãos brasileiros, né? Era uma possibilidade de liberdade para esses escravos. Os oficiais lutaram lado a lado com esses soldados negros. E a ideia do abolicionista também penetrou nas armas militares. Então, o Império, né, perde também o apoio e a simpatia do Exército. Então, essas três questões, né, enfraquecem o Império. E no dia 15 de novembro de 1889, com o isolamento da monarquia, tá? Após reuniões conspirativas de militares e civis republicanos, o Marechal Deodoro da Fonseca dá um golpe de Estado, ou seja, com o uso das armas, afasta o chefe do Conselho de Ministros do Império, né, e proclama a República no Brasil.